motivo da minha canção. Carlos Alberto, bendito, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Meus amigos, irmãos, irmãs, louvado seja o nome do Senhor. O culto reinando em Cristo está começando agora. Louvado seja Deus. Agradecemos ao nosso Deus pela presença de cada um de vocês. O projeto Amor de Deus com o pastor João Batista, nossa irmã Claudinha, minha esposa. Agradecemos ao Senhor, também a vocês, por estarem conosco nesta noite. Aleluia. A paz do Senhor mais uma vez aí, Elisa Moura. A paz do Senhor a Sandrinha, Rosana Evangelotti, Carlos Alberto, André Vila. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos começando mais um culto reinando com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero deixar para a meditação de vocês o texto bíblico, Romanos 5,17, parte B. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, André. Jesus é o motivo da minha e da sua canção. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Também vamos ler agora um texto da Palavra de Deus que está relacionado à mensagem, à pregação desta noite, que se encontra no Salmo 30, versículo 5, parte C. Aleluia, glória a Deus. Salmo 30, versículo 5, parte C. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, a paz do Senhor, irmã Jane dos Santos. A paz do Senhor, Maristela. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir, hein? Está relacionada a mensagem desta noite. Salmo 30, versículo 5, parte C, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs que chegaram depois da saudação. Louvado seja o nome do Senhor, que a paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações. E o tema da mensagem de hoje, adiantando para vocês, louvado seja o nome do Senhor, é uma pergunta: homens podem chorar? Amém? Homens podem chorar? A paz do Senhor, irmã Jane dos Santos, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos dedicar este culto ao Senhor e apresentar as nossas vidas ao Senhor. Vamos orar agora com a minha esposa, estará orando, estará apresentando em nome do Senhor Jesus as nossas vidas. Irmã Débora, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, né? Nós temos aí um número de irmãos abençoados, louvado seja o nome do Senhor, que vão estar conosco durante este culto, reinando com Cristo, do projeto Amor de Deus. E louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor por isso, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado vocês por tudo, pelas orações, pela presença, enfim, porque vocês estão conosco aí, têm estado conosco às segundas-feiras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estou muito contente com a vida de cada um de vocês. Meu amigo André fica conosco.
aí neste culto em nome do Senhor Jesus. E vamos agora ouvir a oração com a minha esposa, que estará apresentando este culto ao Senhor e dedicando este culto ao Senhor, nossas vidas, em nome de Jesus. A paz do Senhor, minha esposa. A paz do Senhor, louvado seja sempre, sempre o nome do Senhor. A palavra de Deus, Amém. no Salmo 25, o Senhor nos diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da sua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Amém. Aleluia! Louvado seja sempre o nome do Senhor. Que alegria poder falar sobre o Senhor, explanar a palavra dEle, Amém. Sentir a presença do Senhor. Amém. Aleluia! Pai querido, Pai de amor, eis-me aqui, Pai. Amém, Jesus. Mais uma vez, meu Senhor, na Tua presença santa, nesse Amém, projeto Jesus. Intitulado Amor de Deus. Amém, Jesus. Tua palavra diz aqui, Pai, que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Aleluia. Amém, Jesus. Sê conosco, Pai, nesta noite. Entrego a Ti, meu Senhor da glória, esse projeto intitulado Amor de Deus, Pai. Amém, Jesus. Faz como lhe apraz. Diminuamos nós, Pai, porque grande é só o Senhor. Amém, Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, Pai. Eu te agradeço por mais esse dia. Eu te agradeço porque o Senhor tem falado conosco, tem Amém, falado aos Jesus. nossos corações. Tem, Pai, nos libertado, meu Senhor, e tem nos livrado também, Amém, Pai, Jesus. de tantas coisas, Pai. O Senhor é Deus, Amém. maravilhoso, misericordioso, aquele que, quando nós clamamos, o Senhor ouve dos céus. Amém, Aleluia. Jesus. Fala conosco nesta noite, Pai, seja através dos louvores, seja através, meu Senhor, da Tua palavra, meu Senhor. Faz como lhe apraz. Amém. Ó Deus, no Getsemane o Senhor chorou, no Getsemane, Pai, o Senhor estava ali, meu Senhor da glória. Amém, Jesus. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor sofreu. Amém. Seja conosco, Pai. A Ti seja sempre, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos agora naquele momento em que nós compartilhamos a mensagem da palavra de Deus. E o Senhor, Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. E Ele está atento às nossas mais profundas necessidades. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos rins, a profundidade da nossa alma. E quando Ele fala conosco, Ele nos fala no nosso íntimo. Então, meus amados, nós possamos orar agora, em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor não volte vazia, mas antes ela cumpra o que lhe apraz, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, Pai. Ó Pai Santo,
Precisamos, Senhor Deus, da tua bênção agora, Pai, da tua unção, da tua misericórdia, Pai, porque, Pai amado, tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Mas nós somos falhos, nós somos fracos, ó Pai, nós pecamos, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas novamente nós erramos, transgredimos e pedimos perdão, meu Pai, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, Pai, se compadece, e a tua graça, ó Deus, permanece sobre as nossas vidas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, ó Deus. Abençoa teu filho, que agora vai transmitir esta palavra, e que toda honra, toda glória e todo louvor seja para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bem, meus amados irmãos, como nós falamos logo no início do culto, o tema da mensagem de hoje é uma pergunta. E esta pergunta é muito simples, na verdade, que diz: homens podem chorar? Esse é o título da mensagem de hoje. Homens podem chorar? Aleluia. Louvado seja. Bem, meus irmãos, a geração dos meus pais, avós, antepassados, quando nasciam as crianças, tinham bem definidos seus papéis como homens e mulheres. Não era um sociólogo, não era um psicólogo, não era um filósofo que determinava se aquela criança era macho ou fêmea. Não era difícil saber isso, e não é difícil até os dias de hoje. Porque pessoas, sejam pessoas ricas, pessoas pobres, né? Pessoas com muita cultura, pessoas com pouca cultura, pessoas que antigamente fossem pessoas livres ou até mesmo pessoas escravizadas, todos sabiam identificar, porque bastava ver a natureza biológica do bebê, bastava ver a genitália das crianças, e a partir daí já se tinha a direção dos papéis daquelas crianças que elas iriam desempenhar ao longo da sua vida. Um pai, uma mãe, a parteira, os avós, não tinham dúvida quaisquer em saber se tinham recebido de Deus um menino ou uma menina no seio da sua família. Nós devemos ser a última geração, meus irmãos, que sabe a diferença dos órgãos genitais. A diferença entre ser um homem ou ser uma mulher. Surge diante de nossos olhos outra geração que estão reconstruindo através da engenharia social e que diante de um espelho não sabe reconhecer nem se é gente. Uns pensam que são árvores. Eles se olham no espelho e dizem: eu sou uma árvore. Outros podem pensar que são bicicletas. Outros podem pensar que são equinos, cavalos, jumentos, burros. Alguns
podem imaginar que são até mesmo um tipo lendário de chupa-cabra. Olhar no espelho e pensar que é um chupa-cabra. Ou ainda pensar que é um ET de Varginha. E eu não estou falando algo assim, ainda com certa ironia, meus amados irmãos. Eu não estou falando algo que não esteja acontecendo nos nossos dias. As pessoas não estão apenas perdendo a sua identidade pessoal, mas estão sendo levadas a uma confusão mental tremenda, a ponto de se imaginarem coisas diversas, quando tão somente basta uma pessoa olhar para a outra, basta uma pessoa, quando no nascimento, observar, e não precisa estar com uma lupa, não precisa estar com um binóculo, um telescópio para saber que está diante de um menino ou de uma menina. Os meninos machos eram esperados e criados para se tornarem homens fortes, viris, guias, trabalhadores, guerreiros, protetores das mulheres e das crianças. E por isso muitas vezes se dizia, quando estavam em fase de crescimento, era algo que eu ouvi. Homens não podem chorar, ou homens não choram. Quando o garoto começava a fazer aquela cara de birra, aquela cara de choro, alguém dizia, ó, homem não chora. Aí tinha que engolir o choro para não passar vergonha. Eram forçados a reprimirem as suas lágrimas diante da dor e da tristeza. Precisavam ter controle dos sentimentos, das emoções, para poderem sobreviver num mundo de grandes desafios. Mas evidentemente, meus irmãos, que desde a antiguidade, homens e mulheres choravam e ainda choram, porque somos humanos. Há muitos registros históricos e também está presente nos relatos bíblicos pessoas chorando. Existem muitas situações, meus amados irmãos, que podem nos fazer chorar. Seja uma lágrima descendo no rosto, ou um grande pranto onde as lágrimas se transformam em rios, em cascatas. Pode ser aquele choro silencioso e profundo no coração, muitas vezes invisível aos olhos de outras pessoas. Choramos quando nos sentimos sozinhos e abandonados, meus irmãos, enganados. Choramos quando nos vemos perdidos. Choramos quando perdemos um grande amor, quando somos traídos. Choramos quando perdemos pessoas queridas, pais, mães, irmãos e irmãs, filhos, grandes amigos. Choramos quando adoecemos, quando sentimos dor, quando nos falta o pão, o alimento em nossa despensa e as crianças pedem comida que não tem. Choramos ao sermos injustiçados, perseguidos. Aleluia. Choramos de medo. Medo pode levar a um choro. Aleluia. De desespero. Choramos quando nos sentimos incapazes diante de uma situação que está fora do nosso controle. E até diante do castigo iminente por conta dos nossos erros cometidos, nós podemos chorar.
Me lembro, isso pode acontecer com pessoas, crianças, homens, mulheres, adultos, quando diante de um castigo, por causa de uma falta cometida, a pessoa pode começar a chorar. Pai do Senhor, irmã Alda, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Uns podem até conter ou disfarçar as lágrimas, mas não podem evitar o sofrimento e a dor que sentem durante muitos momentos em suas vidas. A pessoa pode esconder o choro, mas ela não pode evitar a dor, o sofrimento em muitos momentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As doenças, as guerras, a fome, as tragédias naturais já fizeram e ainda fazem homens e mulheres, jovens e crianças chorarem diante dos olhos de Deus. E Deus está atento a cada lágrima. O maior exemplo para nós, meus amados irmãos, nós cristãos, de que o choro faz parte da nossa humanidade, é que nosso Senhor Jesus, quando esteve entre nós homens, realizando o seu ministério de salvação, chorou. Sim, Jesus chorou. Pelo menos em 3 ocasiões diferentes, distintas, Jesus chorou. A palavra de Deus nos diz que Jesus chorou no túmulo de Lázaro. João 11:35. As lágrimas desceram pelo rosto de Cristo. Foi um choro silencioso, porém perceptível. Jesus sabia, meus amados irmãos, que Lázaro iria morrer daquela enfermidade. Ele foi avisado que Lázaro estava doente. E ele sabia que Lázaro iria morrer. Também sabia que iria trazê-lo de volta à vida, que ele ia trazê-lo de dentro dos mortos para novamente viver. Ele disse para Marta: seu irmão há de ressurgir. E ela replicou: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Então Jesus lhe declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Mas mesmo assim, Jesus, sabendo que ele iria morrer, sabendo quem ele era, e sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele chorou. Mas eu pergunto, por que Jesus chorou nesta ocasião, meus irmãos? Jesus chorou porque ele teve um sentimento humano. Ele teve empatia com o sofrimento de Marta e Maria. E outras pessoas que ali estavam pranteando pela perda daquele varão, porque eles também choravam. Outras pessoas choravam diante da morte de Lázaro. Jesus experimenta, ele sente e se comove com o sofrimento daquelas pessoas diante da morte do seu ente querido. Jesus se comove com a dor alheia, meus irmãos, com os necessitados, com os famintos, com os perdidos, com os enfermos, com os aprisionados, com os despejados de suas moradias, com os enlutados, com
com os pecadores que sofrem consequências dos seus pecados, de suas transgressões diante de Deus. Jesus se comove, Jesus sente, Jesus tem empatia por nós, homens e mulheres. Jesus sente. Então, se você está passando por uma dificuldade, por um problema, uma situação, seja ela qual for, que está trazendo um sofrimento para a tua alma, saiba que Jesus, Ele se comove com o teu sofrimento. Meus amados irmãos, Jesus amava Lázaro e suas irmãs e expressou este amor com o seu choro. A segunda ocasião que Jesus chorou, meus amados irmãos, foi quando estava indo a Jerusalém e foi desprezado naquela cidade no tempo da sua visitação. Lucas 19, 41. E este choro de Jesus foi um choro mais intenso, um pranto, com soluços, um choro compulsivo naquele lugar. Porque Jesus via o que ninguém via. Jesus via o que estava para acontecer. Naquele momento estava sendo realizado naquela cidade uma grande festa. Uma festa religiosa. Mas os corações estavam vazios da verdadeira fé na palavra de Deus, da verdadeira fé nas Escrituras sagradas, nas promessas, nas profecias. Profetas, até João Batista, lembra da palavra do Senhor? Anunciaram a vinda do Senhor Jesus, proclamaram que verdadeiramente o Messias, o Cristo, viria. E agora, naquele momento, naquela ocasião, quando Jesus levanta esse clamor, levanta esse choro naquele lugar, eles não receberam a Jesus. Eles não reconheceram a Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador, como sendo o Senhor. Eles estavam comemorando, mas o Cordeiro Pascual estava entre eles e eles não viram, não o reconheceram. E Jesus via a consequência iminente desta incredulidade, desta cegueira espiritual, vindo sobre a nação dos judeus, da cidade de Jerusalém e do templo do Senhor. Jesus via estas coisas. Jesus via a destruição que viria, onde milhares de pessoas morreriam, muitos seriam levados escravos e outros seriam dispersos pelo mundo afora. Jesus entra naquela cidade, e se eles tivessem reconhecido a Jesus, se eles tivessem recebido a Jesus, se eles tivessem com seus olhos abertos, com seus corações quebrantados, arrependidos, e tivessem visto que Jesus era o Filho de Deus, aquelas coisas não viriam a acontecer. Mas Jesus estava vendo aquela situação e as consequências que iriam vir sobre aquele povo.
E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Porque ele, Jesus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não aproveitaram o tempo da visitação e Jesus chorou. A terceira ocasião que Jesus chorou, meus amados irmãos, é quando estava prestes a morrer na cruz. Em Hebreus 5:7 está escrito: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo um grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aqui dentro desse texto diz que Jesus, ele com grande clamor e lágrimas, e em Lucas 22:44 diz: e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus, meus amados irmãos, no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ora e angustia-se diante da chegada hora de sua morte por nossos pecados. Meus amados, quero falar que além do choro, do pranto e do clamor do Senhor Jesus por nós pecadores, nós vamos ver agora o choro de um homem destemido, leal, íntegro aos seus próprios olhos, voluntarioso, que durante 3 anos acompanhou Jesus, sendo um dos 3 primeiros discípulos do Mestre. Ele se chamava Simão, que foi renomeado Pedro pelo próprio Senhor Jesus. Jesus deu um novo nome para Simão e o chamou de Pedro, que quer dizer uma pequena pedra. Aleluia. Disse Pedro, que quer dizer uma pequena pedra, disse para o Senhor Jesus diante dos demais discípulos que jamais deixaria, abandonaria o Senhor, que estava disposto a morrer, se necessário, para provar a sua lealdade e fidelidade ao Senhor Jesus. Mas o que está escrito em Lucas 22, 61, 62, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus olhou fixamente para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Acredito, meus irmãos, que quando Pedro disse que nunca, jamais negaria o Senhor Jesus, ele procurava ser sincero e verdadeiro. Porém, o coração do homem é enganoso, tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Pedro não conhecia seu próprio coração. Jeremias 17, 9. Aleluia. Após Pedro negar Jesus 3 vezes, meus irmãos, está diante do olhar do Senhor, a ficha caiu. Amém. Pedro enxergou sua verdadeira natureza e foi chorar amargamente. Pedro, meus amados irmãos, glória a Jesus, negou a Jesus porque confiava em si mesmo e não em Deus. Pedro negou a Jesus porque confiava na sua própria força e não nas palavras do Senhor Jesus. Pedro negou a Jesus porque confiava na sua coragem, na sua valentia, na sua espada, mas não no poder do Espírito Santo.
também Pedro negou Jesus porque ainda estava preso às coisas desta vida. E Pedro negou Jesus porque não estava verdadeiramente preparado, arrependido dos seus pecados diante de Deus. Pedro ainda não havia nascido de novo por meio da fé em Jesus. Meus amados irmãos, o que revela o choro amargo de Pedro? Revela a descoberta da sua condição de miserável pecador. Revela de quão sujo e corrupto era o seu coração. De que a sua declaração diante do Senhor Jesus e dos discípulos eram bravatas, mentiras de um coração impenitente. De que ele, Pedro, era um homem vil, sujo diante do Deus Santo, e agora ainda mais maculado com o agravante de ter negado Jesus 3 vezes. De ter negado o Senhor da vida. Mas esse choro amargo de Pedro, meus irmãos, após o olhar de Cristo, trouxe luz ao seu coração de pedra, endurecido pela escuridão do pecado que nele residia, e que nem ele próprio tinha a real noção da sua deplorável condição de miséria. Mas o coração de Pedro nunca enganou Jesus, porque ele conhece exatamente o que há no coração dos homens. João 2:25. Estamos falando de Pedro, mas também estamos falando de nós mesmos. Este choro de Pedro também traz consigo uma verdadeira declaração de arrependimento. Pedro compreende sua real condição diante de Deus, sim, que é um pecador, que não pode ser salvo por seus méritos, que está destituído da presença de Deus, porque todos pecaram, que está debaixo da ira de Deus por conta da sua natureza caída, pecaminosa, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que precisa de remissão, do perdão de seus pecados. Aqui há uma mudança no caráter de Pedro, da sua autoconfiança para uma dependência da misericórdia e da graça de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Salmo 30, versículo 5, parte C. Glória a Deus. Todos os discípulos, homens e mulheres, choraram a morte de Jesus e suas próprias misérias, que vieram à tona, vieram à superfície, depois que viram Jesus cravado na cruz. Os apóstolos que conviveram muito próximo de Jesus durante todo o seu ministério terreno, e que foram escolhidos para darem continuidade à sua obra, ficaram escondidos, amedrontados, humilhados por terem abandonado o Mestre, sem sequer defendê-lo de seus algozes, pois amaram mais suas vidas que ao Senhor Jesus. Mas a alegria vem pela manhã, porque ao terceiro dia, após a sua morte na cruz,
pela manhã daquele domingo, Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Aleluia! Por amor a todos nós. Aleluia, Pai. Da tumba à prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. O seu Jesus ressuscitou. O nosso Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. E por isso podemos crer no amanhã. Aquele Jesus que chorou, se compadecendo de Marta e Maria por ocasião da morte de Lázaro. Aquele que chorou por ter sido desprezado e ver as consequências que viriam sobre o povo judeu, Jerusalém e o templo do Senhor que seria destruído. Que hoje restam apenas um pedaço da muralha do templo, conhecida como o Muro das Lamentações. Aquele que chorou quando estava próximo da morte, suando sangue em sua agonia, ao entregar a sua vida na cruz, intercedendo, sacrificando-se por nós pecadores. Aquele que ressuscitou dos mortos, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que declarou para a sua igreja que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas primeiras são passadas. Apocalipse 21, 4. Neste mundo, meus irmãos, nós podemos ter aflições, podemos ser rejeitados, enganados, perseguidos, presos e até mortos por amor de Cristo. Mas Jesus afirmou que enxugará dos olhos toda lágrima. Concluindo, em Mateus 5,4, Jesus diz: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro e suas irmãs e amigos ficaram alegres, maravilhados com a autoridade e poder do Senhor. Foram testemunhas do extraordinário milagre e certamente em seus corações perguntaram: quem é este que pode até ressuscitar os mortos? Jesus, na ocasião, responde: eu sou a ressurreição e a vida. E esse Jesus, que tem o poder, meus irmãos, de perdoar os pecados, ressuscitar os mortos, se compadece de nós, nos consola e enxugará dos nossos olhos toda lágrima derramada. O meu consolo, o teu consolo, o nosso consolo vem do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, que sejamos como Pedro ante o olhar de Jesus e nos arrependamos dos nossos pecados e guardamos, às vezes, as 7 chaves em nosso coração. Não sejamos como Judas, que traiu Jesus e, cheio de remorsos, se matou. Também, meus amados irmãos, lembrando um personagem do Antigo Testamento, não sejamos como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura e perdeu a bênção e não se arrependeu, mesmo que com lágrimas tenha se colocado diante de seu pai Isaque. Ele até chorou, mas era um choro falso. Não havia arrependimento no seu coração. Hebreus 12, 16, 17. Depois desta advertência sobre o falso choro de Esaú, respondo à pergunta do tema da mensagem. Se homens podem chorar, sim. Homens e mulheres podem chorar e devem chorar aos pés do Senhor Jesus.
Precisamos enxergar a nossa verdadeira natureza, porque dele vem a nossa salvação. A palavra de Deus fala que ainda hoje o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Meus amados irmãos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados. O Espírito Santo intercede por nós. Que recebamos, pois, o consolo que vem do Senhor. Se você está chorando, Jesus está pronto a colher a sua lágrima. Peça a Jesus. Ore a Jesus. Clame a Jesus, para que Ele venha te socorrer, te amparar, te consolar e enxugar hoje e principalmente na eternidade totalmente as suas lágrimas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ó Deus eterno, Deus vivo, Tu que conhece o coração de cada um de nós. Ó Pai amado, porque nada está oculto aos Teus olhos. Perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões. Pai, Jesus chorou por pelo menos 3 vezes. Chorou por nós, pecadores. Meu Deus, Ele chorou por causa da nossa miséria. Ele teve e tem compaixão de nós. Ó Pai, Pedro chorou amargamente, porque negou Jesus 3 vezes. Mas ele, Senhor Deus, se arrependeu e reconheceu a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E durante toda a sua vida, Senhor Deus, depois, foi uma testemunha do Evangelho, até o dia da sua morte. Pai eterno, Ele descobriu que o seu coração era enganoso, tremendamente corrupto. Pai, Tu que contempla o coração de cada um de nós. Se tem, Pai amado, coisas ocultas, escondidas às 7 chaves, Senhor, e que fazem sofrer, que o Senhor, Pai amado, liberte os corações, meu Deus. Que esses corações possam se abrir à voz do Senhor Jesus e possam deixar Jesus entrar. E que eles possam, meu Pai, serem consolados aqui nesta terra, mesmo nos mais difíceis momentos de aflição, de perseguição, de dor, de sofrimento, de desespero. Eles possam ser consolados, Pai. Ser conosco, Deus. Liberta, Pai, de toda opressão, de toda tristeza, de toda depressão. Aqueles que estão assim nesta condição e que estão ao alcance desta oração, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos
que o Espírito Santo Consolador esteja sobre o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E meus amados, meus irmãos, se existe alguém aí do outro lado que ainda não entregou o seu coração para Jesus e que está triste, abatido, caído, perdido, Jesus quer consolar o seu coração. Abra a porta do seu coração para Jesus entrar e receba o consolo que vem de Jesus nesses dias, nesses tempos e na eternidade, em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Estamos chegando ao final deste culto. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fique até a bênção apostólica, você que ainda está. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Em nome de Jesus. Seja um instrumento de Deus, evangelista e cooperador da lavoura de Deus. Minha esposa estará orando, encerrando este culto, e depois nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Lembrando que segunda-feira, se Deus quiser, estaremos, segunda-feira não, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com o culto em fervente oração no projeto do Amor de Deus, com o pastor João Batista e com a minha esposa Cláudia Machado. Amém, esposa? Amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Amém, Jesus. Ó Pai, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, obrigada, meu Senhor, pela Tua palavra, Amém, Deus. Jesus. Obrigada, meu Senhor, por consolar os corações. Amém, Jesus. Está conosco, Pai, Obrigado, Senhor. em todos os momentos, meu Sim, Senhor, meu das Senhor. nossas vidas. Amém, Jesus. Temos enfrentado de verdade, meu Senhor, grandes desafios, É verdade, Pai, Pai. mas sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Amém. Continua trabalhando, Pai, em nós, meu Senhor, Amém, Jesus. na nossa vida, Amém, Jesus. nossa mente, no Amém, nosso Jesus. coração. Amém. Direciona-nos, Pai, para aquilo que lhe apraz. Amém, E Jesus. consola, Pai, todos os corações, Sim, meu meu Senhor, Pai. entristecidos, Sim, meu Senhor. com medo, Sim, meu corações, Pai, que sem direção, Sim, meu meu Senhor. Senhor. Aleluia, Pai. Direciona, Deus. Sim, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Amém, Senhor. Jesus. Aqueles que estão, meu Senhor, sem rumo, aqueles Senhor. que estão com o coração endurecidos também, Pai. Tem Em misericórdia, nome Pai, de em nome de Jesus, Jesus. meu Senhor, trabalha, Pai. Trabalha, em meu todos os nossos corações, Sim, meu Senhor. Seja com a nossa casa, com a nossa Sim, Senhor. família, meu Senhor, com toda a nossa parentela. Amém, Jesus. Abençoa, Pai, todos os irmãos que, Amém, Pai. com fé e perseverança, ficaram até o final, meu Amém, Senhor, Jesus. deste culto. Pai, abençoa a vida e a família, Pai, de cada irmão, de cada Amém, irmã, Jesus. Pai. Seja com a família, com o coração, meu Senhor, da Elisa Moura, Amém, Pai, Jesus. Rosane Evangelotti, Amém, Pai, Jesus. da Sandra, Carlos meu Pai. Alberto, meu Senhor, Glória a André Jesus. Vila, Amém, Maristela, Jesus. Jânia, Débora, Amém, Jesus. Oswaldo Vieira, Amém, Soninha, Jesus. a irmã Alda, meu Deus, em nome de Jesus, Obrigado, Senhor. Pai. Ó, meu Senhor, Cristiana Gonçalves Sim, meu também, que Senhor. está falando agora, que está aqui, meu Amém, Senhor, Jesus. cada homem, cada mulher, meu Sim, meu Senhor, Pai. perseverança, Pai, ficou, meu Deus, continuou, Deus. Obrigado, Seja Senhor. com todos, Pai. E seja conosco também, Sim, meu abençoa, Pai. continua abençoando a nossa casa, meu Amém. Senhor, os nossos corações, Amém, Jesus. caminhar contigo, meu Senhor, Amém, em Jesus. nome de Jesus. Amém. Se levanta, Pai, contra a nossa vida, Sim, contra a meu nossa Pai. casa, contra a vida dos irmãos, É verdade, Pai. Em nome de Jesus, perca a direção e caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Você entregou o teu filho para morrer por cada um de nós. Amém, Jesus. Jesus chorou, nós podemos chorar também, Amém. Pai, somos carne, Amém. mas o que nós jamais podemos perder é a fé, Se a conosco, Pai, em nome de perseverança Jesus. no Senhor, Pai. Amém. A Ti, Senhor, seja sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor, desde agora para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Receba a bênção apostólica no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho,
e as consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja de Deus reunida neste culto e toda a igreja do Senhor na terra, hoje e para todos sempre. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Não deixe de compartilhar, em nome de Jesus, para que outras vidas possam ser consoladas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, enfim, pelo nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Rosana Evangelotti, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos assim encerrando, e depois você que não pôde ver o culto, você poderá ver no Facebook, em nome do Senhor Jesus, e receba de Deus, aleluia, o consolo que Ele está te oferecendo por meio do seu Filho amado. Fica com Deus e até breve, em nome de Jesus. Se Deus quiser, sexta-feira estaremos orando juntos. Fica na paz, Maristela, Rosana Evangelotti, Cristiane Gonçalves, Ana Rodrigues. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Carlos, Alberto, Sandrinha, louvado seja o nome do Senhor. Débora, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Até o Oswaldo Vieira que esteve aí, em nome de Jesus. Elisa Moura, glória a Deus. Enfim, todos vocês, em nome de Jesus. Fica com Deus. Jesus ama vocês.